Enchentes no Rio Grande do Sul, seca na Amazônia, ondas de calor na Ásia e na África. Entre os cientistas, é quase unanimidade que há um motivo por trás disso tudo. As mudanças no clima causadas pelo homem estão tornando os eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes e mais perigosos. Embora o Brasil já viva há muito tempo as consequências do aquecimento global, as devastadoras enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul foram o estopim para que o assunto voltasse à tona com força e impactasse até mesmo muita gente que defendia que as mudanças no clima sempre existiram e que não são uma consequência da ação desenfreada do homem. Um estudo divulgado recentemente mostra que as mudanças climáticas dobraram a chance de chuva extrema no Rio Grande do Sul. Mas não é só o estado gaúcho que está na mira da fúria do clima. 3/4 da população brasileira vivem em municípios com zonas de risco geohidrológico. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil. Eu sou Leilendro Veit e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, conversamos com o vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Axel Grael, que esteve recentemente na Alemanha para um evento da ONU sobre mudanças climáticas, e com o especialista em geodinâmica e geologia de desastres, Pedro Camarinha, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Eles respondem: como o Brasil pode se preparar para eventos extremos cada vez mais frequentes? Em um estudo recente, a rede de cientistas World Weather Attribution concluiu que as mudanças climáticas produzidas pela ação do homem no planeta, aliadas ao fenômeno El Niño, tiveram uma grande contribuição nas chuvas extremas registradas no Rio Grande do Sul. O aumento da temperatura global dobrou as chances de a catástrofe acontecer e aumentou a sua intensidade de 6 a 9%. Um período mais úmido que o normal já era aguardado na região por conta do El Niño, fenômeno caracterizado pelo aumento da temperatura das águas superficiais no Oceano Pacífico tropical. Mas o que se viu foi além do esperado. Essas mudanças transformaram um acontecimento extremamente raro, esperado apenas uma vez a cada 100 a 250 anos, naquilo que se tornou a pior catástrofe natural já registrada no Rio Grande do Sul. Vale lembrar que em 9 meses, o estado teve 4 enchentes, resultando em mais de 250 mortos. A última e mais severa atingiu uma área do tamanho do Reino Unido e deixou mais de 600 mil pessoas fora de suas casas. Os resultados do estudo reforçam o que previsões passadas diziam sobre o que regiões enfrentam um planeta até 2 graus Celsius mais quente. Estudos apontavam que, sob esse cenário, a probabilidade de ocorrências de eventos extremos aumentaria até 3 vezes, com elevação de 4% na intensidade. O ano de 2023 foi o mais quente já registrado. O planeta esteve 1,48 graus Celsius mais quente em 2023 do que no período pré-industrial. A meta do Acordo Climático de Paris é limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius para evitar consequências desastrosas. Uma nota técnica divulgada pela Defesa Civil em 2023 identificou, com base em 7 critérios, 1.942 municípios brasileiros mais suscetíveis à ocorrência de desastres associados a movimento de massa, alagamentos, enxurradas e inundações. Nesses municípios vivem cerca de 3/4 da população brasileira, ou seja, cerca de 150 milhões de pessoas. Se levado em conta as pessoas que vivem em zonas de risco, são cerca de 9 milhões. Especialista em termodinâmica do CEMADEM, Pedro Camarinha. A tragédia no Rio Grande do Sul era anunciada? Temos vários estudos, pelo menos de 2016 para cá, alguns deles em documentos chancelados pelo governo, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como a Terceira Comunicação Nacional das Mudanças Climáticas, entre outros artigos científicos que de lá para cá foram sendo desenvolvidos, que indicavam, através de análises que avaliam alguns índices de eventos extremos, a possibilidade, sim, dessa intensificação em algumas regiões do Brasil de forma categórica, mas não em todas necessariamente. O que nós tínhamos bem evidenciado é que a região sul do país, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, seria a região onde nós tínhamos mais evidências
desse aumento dos eventos extremos, tanto em magnitude quanto em frequência. Então eu posso dizer que pelo menos de quase 10 anos atrás nós temos sim evidências de que esses eventos aumentariam nessas duas dimensões. E o que está por trás disso é quase unanimidade entre os cientistas, que é a ação do homem. Do ponto de vista de temperatura, tem-se observado quase que um padrão em boa parte do planeta, se não quase em todo ele, o aumento dos eventos extremos de temperaturas muito elevadas, tal como ondas de calor e também, às vezes, eventos mais pontuais de situações que atingem recordes de temperatura. Isso é inequívoco, a gente não tem mais dúvida de que esse aumento está acontecendo de forma generalizada pelo planeta. E aí é uma conjunção de fatores que vem desde as mudanças climáticas globais, mas também as mudanças climáticas locais. Cidades muito grandes também têm uma interferência na ocorrência de eventos extremos, por conta principalmente do efeito de ilhas de calor, né? As cidades muito grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, são muito impermeabilizadas, tem muito concreto, aquilo vai juntando radiação ao longo do dia, de forma que você cria uma componente de temperatura muito elevada que facilita a ocorrência de eventos extremos em algumas épocas do ano, principalmente durante o verão. O que está por trás de tudo isso é a intensificação do efeito estufa. O problema é que nós estamos alterando a química da atmosfera de forma com que esse efeito ele tem se intensificado. Portanto, colocando mais gases de efeito estufa, tal como o carbono e o metano, a gente tem alterado o balanço de radiação e mais radiação tem ficado na baixa atmosfera e, consequentemente, mais calor também. Também é praticamente unanimidade entre os cientistas que a Terra está, sim, chegando a um ponto sem volta. Mas ainda dá tempo de salvar o planeta. O que ainda pode ser feito? Sobre existir alguma estratégia para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, aqui tem duas abordagens. Existe uma linha de atuação que é chamada mitigação dos gases de efeito estufa. Todas as ações que reduzem a quantidade de gases que a gente emite, como, por exemplo, fazer uma transição energética pautada, sobretudo, para fontes de energias limpas, é uma forma de você reduzir aquilo que nós estamos jogando todos os anos, milhões e milhões de toneladas de carbono na atmosfera. Ações que combatem o desmatamento também podem ser entendidas como ações que vão reduzir a quantidade de carbono lançada na atmosfera, seja porque você vai evitar com que florestas sejam derrubadas e, consequentemente, emissões novas sejam geradas, mas também porque você propicia, a revitalização de algumas áreas degradadas. A floresta pode voltar a crescer nessas regiões protegidas e árvores crescendo ao longo do tempo serão responsáveis por capturar carbono da atmosfera e, consequentemente, reduzindo ao longo do tempo essa quantidade. É claro que a floresta ela tem um papel muito importante, mas ela ainda por si só seria insuficiente para poder mitigar todos os nossos efeitos, até porque os oceanos são os grandes responsáveis por fazer esse balanço de carbono, só que nós não conseguimos atuar diretamente na redução da quantidade de carbono emitido pelos oceanos, porque isso depende da temperatura com que esses oceanos estão, que consequentemente é uma resposta da temperatura global. Por isso os esforços também para a gente reduzir ao máximo o quanto a gente emite a cada ano que passa. Mas, para além das questões da mitigação dos gases de efeito estufa, nós temos que pensar em estratégias de adaptação, que seria atuar em diferentes setores, da nossa sociedade, para que os nossos sistemas fossem adaptados a essas mudanças que já estão acontecendo. E nesses casos, não seria mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas seria para abrandar os impactos que elas podem causar ao longo do tempo. Então, ações de adaptação são ações que têm que serem pensadas na diminuição da exposição da população e de sistemas de infraestrutura, principalmente aquelas infraestruturas críticas, a redução das vulnerabilidades sociais em todas as suas dimensões, na incorporação de novas tecnologias e de sistemas mais resilientes a essas mudanças climáticas que estejam sendo feitos considerando as novas normais climáticas e não as antigas, porque as antigas já estão alteradas e não são mais suficientes, e assim por diante. Bem como ações de conservação florestal, revitalização de bacias e muitas outras que poderiam ser citadas. Há cerca de 10 anos, até antes disso, há alertas e relatórios que vêm apontando para os perigos das mudanças climáticas no Brasil. Então, Axel Grael, prefeito de Niterói e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, por que, se isso já era sabido, pouco foi feito para mitigar tragédias como a do Rio Grande do Sul? O grande desafio é transformar
o conhecimento científico, o alerta científico em política pública, né? Porque você tem que transformar isso, né, em investimentos. Esses investimentos competem com outros investimentos que as pessoas acham importantes. As questões climáticas, né, lamentavelmente, ainda tem um negacionismo muito grande. É uma disputa, né? Você disputa uma narrativa, né, política da emergência climática contra outras narrativas. O grande debate que se faz aqui é a transição, né? Porque não é uma política setorial. Na verdade, você tem que mudar paradigmas do cotidiano de todos nós. Para aprovar o orçamento, você tem que passar pela Câmara, entendeu? Tem que convencer as pessoas, entendeu? Que um pouquinho do dinheiro, né, que iria para a infraestrutura, para a educação, para a saúde, não sei o quê, vai ter que ir para fazer obras de contenção de encostas, né? Então, drenagem e vários outros investimentos, né, de resiliência. Vai conversar sobre clima do Congresso brasileiro atual, entendeu? Você não ecoa nada, pelo contrário, estão aprovando leis aí no sentido oposto, né? Estão desmontando a legislação ambiental. Muito se fala que o Rio Grande do Sul estava ciente do que podia ocorrer, mas não agiu ou agiu de forma muito rasa. O estado do Rio de Janeiro também passou por catástrofes climáticas nas últimas décadas. As enchentes e os deslizamentos de 2011 em 7 municípios da região serrana do Rio de Janeiro deixaram mais de 900 mortos e mais de 300 desaparecidos, segundo cálculos das prefeituras. Os fluminenses aprenderam alguma lição? Eu fui convidado para participar de um debate sobre o que tinha acontecido lá. E os próprios padrões de engenharia tiveram que ser mudados. Em termos estatísticos, a chance de uma chuva daquela intensidade acontecer não era nem levado em conta. Na hora que você projetava uma ponte, você projetava, né, uma drenagem, né? Quando você projeta assim, com chuvas milenares, com recorrência milenar, recorrência decamilenar, né? São 10 mil anos, entendeu? Mas, né, o pessoal teve que refazer as contas. O Brasil tem algumas metas do Acordo de Paris que foram reafirmadas e atualizadas em 2023. Entre elas estão diminuir em 48% as emissões de CO2 até 2025 em relação aos níveis de 2005. Outra meta é recuperar 12 milhões de hectares de terras degradadas até 2030. Isso é viável? O Brasil pode voltar a ser um protagonista global na defesa do clima, como já foi no passado? Essas duas metas, né, mostram que o Brasil tem toda a condição de liderar esse processo todo aqui. Porque uma coisa é você chegar para uma Alemanha e dizer o seguinte: olha, você vai ter que reduzir o teu padrão de emissão. Esse é um país que já pratica uma tecnologia do estado da arte, né? A indústria, a grande preocupação aqui é a indústria, é transporte. Então, o custo para você atingir as metas aqui é enorme. O Brasil, a gente tem como atingir as nossas metas parando de tacar fogo na Amazônia, né, e plantando 12 bilhões de hectares. Diferente daqui, lá você faz isso gerando um processo econômico no país. Imagina quantos empregos você vai gerar para plantar esses 12 bilhões de hectares. Eu agradeço ao Axel e ao Pedro pela participação aqui no DW Revista. E você, acha que a tragédia no Rio Grande do Sul vai ser uma mudança de chave no Brasil e fazer com que haja mais investimentos para prevenir consequências de catástrofes climáticas? Deixe o seu comentário no YouTube da DW Brasil ou participe da enquete do DW Revista do Spotify. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O roteiro, a apresentação e edição técnica são minhas, Leila Andruvaiti. Produção de Gustavo Queiroz. Revisão final, Fernanda Zolini. Coordenação, Érica Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.